Salve Maria, meus irmãos, voltamos, caiu aí, acabando a bateria, fui ligar o celular na tomada e acabou cancelando a live. Mas voltando aqui, aquele que deseja se aproximar de Jesus, pelo sacramento da confissão, precisa detestar o seu pecado com arrependimento. Não adianta só detestar, é preciso se arrepender. Não adianta só você dizer, o pecado é mal. Eu sei que o que eu fiz é errado. Isso e aquilo. Como eu dizia, testemunhava você, que uma pessoa dizia para mim, eu não quero me confessar com o padre tal, porque ele é cheio de querer dar lição de moral. Mas se você pecou, querido, você deixou de ser uma pessoa moral, você é um imoral. E você precisa sim tomar um sermão. Você precisa sim tomar um esfregão, porque o padre, na pessoa de Jesus, está ali para te devolver, através do sacramento, a comunhão e a intimidade com Deus. Então não reclame. E talvez seja por isso que os padres estão deixando de dar sermão no confessionário. Os padres estão sendo psicólogos, os padres estão sendo amigos e não estão sendo padres dentro do confessionário. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo que eles sejam os nossos amigos e não os nossos pastores. Não realmente aqueles que vão fazer a diferença. E muitas vezes nós dizemos, eu quero um diretor espiritual. Para que você quer um diretor espiritual? Para você não levar sermão? Para você não obedecer? Detestar com arrependimento. Eu detesto o meu pecado. Eu odeio o meu pecado. Como diz o Tratado da Verdadeira Devoção, numa passagem que eu amo. O Espírito Santo olha para nós e testemunha. Corpo de pecado, concebido no pecado, alimentado no pecado, sujeito a 1000 atrocidades. Esse somos nós. Agora eu digo para você, você detesta o seu pecado. Ou você já acostumou com ele, eu sou assim mesmo. E algumas pessoas dizem isso, né? Sou assim mesmo, eu nasci assim. Eu não vou mudar porque fulano disse, porque ciclano disse, eu sou desse jeito. Não é assim que nós agimos muitas vezes? Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo porque ninguém me manda. Mas eu digo para você, querido, querida, como você quando olha para uma comida e você diz, eu detesto essa comida porque ela não é boa para o meu paladar, eu detesto o cheiro dela. O seu pecado você detesta? Você detesta o cheiro do seu pecado? Você detesta o jeito que você fica quando você está em pecado? Aquele pecado, detestar é ter remorso, ter mágoa por ter cometido um mal. Então você se arrepende. Arrependimento é isso. Mágoa por se ter cometido um mal. Mas a igreja vai dizer, chama-se esse sacramento confissão, porque além de se detestar o pecado, é necessário se confessar e se acusar deles diante do sacerdote. E aqui algo que nós não gostamos de fazer na confissão. Nós vamos conversar, nós queremos direção espiritual, nós queremos tudo, a amizade do padre, tudo, mas nós não queremos nos acusar. Como diz a igreja, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu pequei, porque eu quis. Aquele leproso, ao se aproximar de Jesus, ele teve a coragem de todos aqueles que estavam à volta admirando, não tiveram de fazê-lo. Ele se aproximou, porque vai dizer então que ele outrora servia no templo, ele era um servo que havia contraído a lepra. E quantos servos hoje não contraem essa lepra, a lepra do pecado que começa a proliferar no seu corpo, gerando outros pecados, porque o pecado gera pecado. Como diz o tratado, um corpo alimentado no pecado
nós vamos ver que ele se alimentou tanto do pecado que ele foi banido da adoração do templo. Mas quando ele viu Jesus descer da montanha, ele reconheceu ali a divindade de Jesus, que somente é possível por meio de uma revelação divina, por meio do Espírito Santo. Ele reconheceu Jesus e automaticamente a palavra diz que ele se prostrou, como se fazia no templo, e o adorou. Senhor, se tu queres. Adorou reconhecendo, reverenciando o poder, a majestade. Se tu queres, podes me curar. Prefigurando aí o que Jesus faria lá no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice, contanto que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus reconhecendo o poder do Pai. E ali o leproso reconhecendo o poder de Deus, no Deus feito homem manifestado na sua frente. Ele não estava no Horto das Oliveiras, como Jesus estaria mais alguns capítulos para frente. Mas ali, descendo a montanha das bem-aventuranças, ali, aquele leproso estava sendo esmagado pela sociedade que não o aceitava, pelos irmãos do templo que não o aceitava. Ali ele estava sendo espremido para dar o seu melhor azeite. Ali estava aquela azeitona que fedia, que era podre, que ninguém ligava, mas que foi capaz de se deixar ser tão espremido pelo poder de Deus, que ao reconhecer Jesus disse: se tu queres, eu posso ficar curado. Ele deixou aqueles admiradores boquiabertos, porque ele foi capaz de se prostrar e amar o Senhor, e adorar o Senhor, da forma que ele podia. Ele não podia talvez tocar em Jesus, mas Jesus, ao receber a adoração, estendeu as mãos e o tocou, assim como o sacerdote conosco faz no sacramento da reconciliação. Vamos continuar. Amado, você que está chegando agora, nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Pegue aí na sua Bíblia, se você está no tablet, no celular, dá para você pegar e ir acompanhando essa live. Mas, amado, chamar a tua atenção para isso. Talvez você esteja no pecado. Isso não impede você de amar a Deus. Isso impede você de receber o amor, que só somente será possível receber após a confissão. Se você está em pecado mortal, em pecado grave, isso não impede você de amar a Deus, de dizer: Senhor, eu te amo. Isso impede você de receber aquilo que Deus tem para você. Nós achamos que confissão não traz para nós benefício. Adorar a Deus não traz benefício. Mas eu digo para você, é preciso olhar com mais carinho para a nossa religião. Coloque isso para nós, missionária Valéria. É preciso olhar com mais carinho para a nossa religião. O leproso adorou Jesus como ele podia. O leproso foi até Jesus da forma que ele podia, talvez escondido, envolto ali dos panos com aquele calor. O leproso adorou primeiro. Talvez você esteja desesperado. Talvez você não saiba mais o que fazer para vencer esse pecado. Talvez você diga: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor, essa situação de pecado. Eu não aguento mais desejar o que é do próximo. Eu não aguento mais, Senhor, ficar sem ir na missa. Eu não aguento mais, Senhor, ficar sem orar. Eu não aguento mais roubar. Eu não sei qual é o seu pecado, eu sei o meu pecado. Talvez você não aguente mais viver a vida de luxúria, o sexo desenfreado. Talvez, eu não sei. Mas eu digo para você, querido, talvez você esteja desesperado, mas hoje eu digo para você: entre na presença de Deus e o ame. Saia da superficialidade. Jesus te ama. Saia
Chega dessas palavras vazias. É hora de você amá-lo. Se você está no pecado, não te impede de amar a Deus. O que é a única coisa que impede o amor dele de te alcançar é o pecado. Que quando você confessar, você experimentará esse amor transbordar no seu coração. Talvez você ore e você diga, nossa, tal coisa não acontece na minha vida. Talvez você ore e diga, nossa, mas tal situação não sai do meu caminho, tal obstáculo, eu não venço tal pecado, tal situação, sabe por quê? Porque talvez existem pecados que não foram confessados na sua vida, e esses são os obstáculos espirituais diante de você. São esses os obstáculos que você tem que transpor. São obstáculos espirituais. Aquele leproso conseguiu adorar primeiro. Ele não foi logo de cara pedindo. Ele primeiro se prostrou. Ele não foi logo atropelando Jesus. Ele reconheceu a majestade e o poder de Deus. Ele reconheceu que ali estava Deus. Ele nem pediu, ele nem ousou pedir a sua cura. Ele apenas reconheceu o poder de Jesus para curá-lo. Quem é adorador? E aí revela o caráter daquele leproso. Caráter de adorador. Ele não pediu, ele reconheceu o poder. E quem é adorador e conhece a Deus na intimidade, muitas vezes, o simples reconhecer do poder de Deus já é o suficiente para alcançarmos as graças do trono de Deus. Aquele que é íntimo, só reconhecer, só reverenciar, só o adorar é o suficiente para receber o favor de Deus. Agora eu digo para você, quando você vai se confessar, você vai reconhecendo o poder de Deus que está ali, ou você vai dizendo, eu não vou me confessar não, porque eu não devo me confessar com homem, porque o padre é pecador, é homem como eu, ele peca como eu. Mas ali não está o padre. Ali está o persona Christi. E se você vai ao confessionário dizendo, o padre é um pecador como eu, você não passa de um admirador. Você não é um adorador. Porque aquele que tem intimidade com Deus sabe do poder de Deus que é derramado sobre aquele que reconhece que ele não tem só poder de curar, ele tem poder de perdoar os pecados. Todos os pecados. E vai dizer então que no versículo 2, o Senhor então, o leproso diz a Jesus, Senhor, se queres, pode me purificar. Isso é muito diferente de dizer, se Deus quiser, Ele pode me purificar. Essas seriam palavras de admiradores, né? Se Deus quiser, Ele me cura. Se Deus quiser, Ele faz na minha vida. Não, mas alguém que tem intimidade, conhece o poder de Deus, ele diz, se queres. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Catecismo da Igreja diz algo maravilhoso, querida. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O Catecismo da Igreja diz algo maravilhoso, que vai dizer sobre a cura. Por que Deus não cura todas as enfermidades? Então a Igreja usa a palavra de Paulo, quando Jesus diz a Paulo, a ti basta-te a minha graça. Você deve ter se perguntado alguma vez como eu, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me livra dessa situação? A ti, querido, basta a graça. Nesse momento, você não precisa da cura, você precisa da graça. Você precisa do milagre da graça. Porque a cura pode não te dar estabilidade, mas a graça te dá estabilidade. E a graça é o socorro de Deus, maior
do que a cura física, porque ela socorre a alma de um penitente arrependido. Graça. Basta-te a graça. E a igreja, quando fala então de confissão, como aquele leproso chegou em Jesus, adorou, então as suas chagas estavam ali expostas diante daquele povo, porque ele era um leproso. Vai dizer então que a confissão, em matéria de confissão, existem 2 pontos: remota e próxima. A remota, que é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois do batismo, e a próxima, que é constituída pelos próprios atos do penitente: contrição, confissão e satisfação, que é a penitência. Aquele leproso que outrora servia no templo desejava voltar a ter intimidade com Deus. Aquele leproso que outrora adorava a Deus no templo queria voltar a ter intimidade com Deus. Mas ele precisou reconhecer os seus pecados cometidos após o batismo. Após o batismo de conversão e arrependimento de João Batista, que muitos passaram. E depois, ele precisou fazer a confissão próxima, que é pertinente aos seus atos. Ele precisou de contrição, confissão e acusação, e depois precisou receber uma penitência. E qual foi a penitência que ele recebeu? Vai e se apresenta ao sacerdote, como está prescrito na lei, e não contes a ninguém o que aconteceu. Então aquele leproso se aproximou e adorou, Jesus o curou, né? Curou a sua alma, cura espiritual, perdoou os seus pecados, porque era o interior dele que o fazia leproso, e ele poderia voltar ao templo. Jesus deu a ele uma satisfação, ou seja, após a sua confissão, Jesus deu a ele uma penitência, para que ele fosse cumprir. Mas, de que forma, então, aconteceu com o leproso ali o perdão, a cura interior daquele leproso? Qual é a forma que o sacerdote usa no sacramento da penitência? Eu te absolvo de todos os teus pecados pelo ministério da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que aconteceu essa fórmula no diálogo de Jesus e o leproso? Senhor, se queres, podes me purificar. Jesus disse o quê? Eu quero, fica purificado. O eu quero, fica purificado, foi traduzido para eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A lepra daquele homem deixou aquele corpo na mesma hora, por quê? Porque o que estava fazendo o enfermo era o que estava dentro. Não foi só o simples contato com a enfermidade. Eu não quero errar no que eu vou dizer agora. Não foi só o contato com a enfermidade, foi o contato com situações que o levaram a se afastar do serviço do templo. Foi o contato com pessoas que não caminhavam na mesma direção. Foi o contato com músicas, com lugares, com situações que não o levavam para o serviço de Deus. E até mesmo na igreja, pessoas na igreja que não tinham o mesmo propósito. E é aí que nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque o ministro de Deus, o sacerdote, ele tem que ser ali, né, por norma da igreja, alguém preparado para receber a nossa confissão, dar ali a penitência e a absolvição. E a igreja vai dizer que a penitência, São João Crisóstomo vai dizer, a penitência impele ao pecador a suportar tudo
de boa vontade. Então, se eu vou buscar o sacramento da confissão, eu devo suportar tudo o que me for dito ali pelo sacerdote de boa vontade. Então essa história, eu quero um padre mais bonzinho, eu quero um padre que não vai me puxar a orelha, eu quero dizer a você, você está errado. Eu não quero um padre que vai dar lição de moral, você precisa de uma lição de moral, porque você no pecado, você é imoral. Você está entendendo? Você precisa suportar, e é aí que o diabo entra em não deixar a gente confessar os nossos pecados. Nós não queremos ouvir a verdade, porque quando nós falamos e o padre vem nos dar aquele breve sermão para depois dar a penitência, nós temos que ouvir de boa vontade, e muitas vezes nós não queremos ouvir que nós estamos errados. Não queremos ouvir que nós temos que emendar, nós só queremos ouvir, me dá aí quantas Ave Marias, me dá aí quantos Pai Nossos eu tenho que rezar, e tá o suficiente. Eu digo para você, filho, vá ouvir. Primeiro ouça. São João Crisóstomo, no coração do penitente, ele tem que estar arrependido. Na sua boca tem que estar a acusação, e nas suas obras a plena humildade e a proveitosa satisfação, a penitência, o desejo de cumprir aquilo que Deus tem. Silvano, um beijo no seu coração, um abraço para o povo de Tocantins, saudade de todos vocês aí de Tocantins. Que Deus nos leve em breve para Tocantins de volta, viu? Beijo grande no seu coração. Amados, olha que maravilhoso isso. Nós precisamos, de nossa parte, nós que estamos aqui como leprosos, nós precisamos sair dos discursos. E aí eu falo para você, o mal hoje dos grupos de oração é pregar prosperidade, é pregar cura, milagre, prodígio, sinal, avivamento, e não pregar sacramento, porque pregação autêntica nos leva para o confessionário. Pregação do evangelho, pregação de fogo, leva para o confessionário, faz voltar a vida de intimidade com Deus, faz voltar a vida de comunhão, desejo de comungar, desejo de participar do banquete. Agora nós ouvimos fogo, 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 oramos em línguas, profetizamos, mas o confessionário continua vazio. Os pecados se multiplicam, pessoas em pecados mortais servindo a Deus. Até quando nós vamos suportar isso? Depois nós vamos orar na intercessão e dizendo, nossa, que bloqueio, nossa, que situação. Eu digo para você, sabe por que tem bloqueio? Porque a pregação não está motivando o coração do povo a viver os sacramentos. No nosso coração, diz a igreja, por parte do pecador, tem que ter contrição, confissão e o desejo de viver a penitência. E só a parte do sacerdote a absolvição. Mas nós queremos ir à confissão, ao confessionário, já buscando a absolvição logo. Nós não queremos ouvir o padre, porque o padre ali é a pessoa de Cristo, é a voz da igreja, é o pastor a nos direcionar. Nós somos ovelhas errantes, não queremos ouvir o pastor, não queremos direcionamento e achamos que simples Ave Marias e Pai Nosso vão nos fazer ganhar o céu. Eu digo a você, meu irmão, se no seu coração não tiver o desejo de viver aquela penitência por amor a Deus, você vai ao inferno e você não será perdoado dos seus pecados. Porque não houve desejo de arrependimento. Olha o que a igreja vai dizer para nós. Estamos em preparação para a Semana Santa. Catecismo Romano, com razão de ser dessas três partes da penitência, podemos alegar que os pecados contra Deus são precisamente cometidos por pensamentos, palavras e obras. Havia, pois, justiça e conveniência que, para que nos sujeitemos às chaves da igreja, procurássemos aplacar a ira de Deus e conseguir dele o perdão dos pecados pelos mesmos meios com os quais havíamos ultrajado a Santíssima Majestade Divina. Então é preciso, para aplacarmos a cólera de Deus devido aos meus pecados e não merecer o inferno, ter ao menos no coração o desejo de contrição, confissão e viver a minha penitência. Contrição. A palavra contrição vai dizer, significa fratura.
fragmento, despedaçamento. Aquele leproso se aproximou de Jesus. Aquele leproso ouvia o sermão de Jesus na montanha. Ouviu aquelas pessoas que desciam, o leproso não subiu a montanha, o leproso, Jesus encontrou com ele quando descia da montanha. O leproso talvez ouvia as pessoas que desciam da montanha dizendo do discurso daquele homem. E para um servo de Deus, para alguém que já serviu a Deus, está longe, quando ouve falar de Deus, o seu coração queima. Ele se lembra das coisas que outrora vivenciou com Deus, e o coração daquele leproso, eu tenho certeza que começou a queimar. Eu tenho certeza que o coração daquele homem que outrora servia no templo de Deus, que outrora comungava com os irmãos ali no templo do Senhor, partilhava da palavra, partilhava da sua vivência, o seu coração queimava, mas ao mesmo tempo que ele ouvia, ele estava despedaçado, porque a sua lepra o separava de Deus. Ele estava ali contrito, contrição, despedaçamento. Ele trazia na sua alma um desgosto. Eu pequei. Eu estou separado da adoração. Eu estou separado do ministério porque eu pequei. Mas eu não quero pecar de novo. Então eu vou me aproximar. Dá-se nome de contrição à dor que o pecador sente pelos seus pecados. Contrição significa que o coração duro do pecador se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. E agora eu pergunto a você, o seu coração se despedaçou alguma vez? Porque você se afastou de Deus? Aquele homem ouvia falar de Deus, ele podia dizer, eu quero a minha família de volta, eu quero a minha saúde de volta, eu quero os meus filhos de volta, eu quero o meu ministério de volta. Não, aquele homem só voltou para Deus e disse, se queres, adorou o Senhor e disse, se queres. Ele mostrava àquele povo que maior que sua família, maior que sua casa, maior que o seu ministério, era voltar a adorar a Deus e ter intimidade, para que então se cumprisse o que o Salmo vai dizer, que alegria que eu vi quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele queria de volta essa alegria. Ele queria de volta se alegrar de estar na presença de Deus, de estar nos átrios do Senhor, de estar ali no lugar santo, passar o véu do Santo dos Santos. Você tem saudade disso, querido? Dessa intimidade? Preparação para a Semana Santa é preparar um coração contrito, é pensar nos meus pecados, é desejar não voltar, mas é olhar o quão duro o pecado me deixou, o quão resistente ao amor de Deus eu estou, que eu não consigo me acusar por minha culpa, minha tão grande culpa. Confissão, acusação. E aqui muitas vezes é o que acontece conosco. Nós vamos até contritos, mas não conseguimos nos confessar, nós não conseguimos nos acusar. E acusar-se é declarar um crime à justiça para que eu seja punido. Aquele leproso desceu não, encontrou com os que desciam aquela montanha. E o seu coração, endurecido por causa dos pecados, começou a se lembrar que ele outrora adorava a Deus. Começou a se lembrar que outrora ele servia a Deus. E a primeira oportunidade que ele teve foi se lançar aos pés de Jesus e o adorar. E São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia, ele vai dizer: considerai a hora da adoração que vos cabe como uma hora celestial. E aquele leproso considerou aquele momento como a hora do céu. O céu estava visitando aquele leproso naquela hora, na pessoa de Jesus. E o santo vai dizer assim: então seja dada a acolhida a ele com alegria no coração. E no teu coração suspire por ele, dizendo:
Vou me apresentar à audiência da graça e do amor, do meu Senhor. Ele me espera, Ele me convida, Ele me deseja. Amado, no coração daquele leproso, quando ele teve a oportunidade de se aproximar de Jesus, porque ele não podia, ele havia pecado, ele estava ali totalmente disposto com o seu corpo a contaminar qualquer pessoa que o tocasse, mesmo que ele não quisesse, mas naquele momento ele estava disposto a chegar diante do tribunal, diante de um juiz, supremo juiz representado em Jesus, e declarar o seu crime, e declarar a justiça divina que eu alcançava naquele dia, e dizer: eu preciso ser punido, eu preciso ser punido, eu preciso de uma penitência, eu preciso de uma penitência. Eu vou comparecer ao tribunal de amor. Ele me espera, Ele me ama, Ele me deseja. E Ele desceu a montanha, Ele desceu da montanha mais alta para encontrar com aquele que anda nos lugares mais baixos. Esse é o seu Deus, Elohim, o que está acima de todas as coisas, mas que deixa a sua glória para ir ao encontro de um pecador que deseja se converter. Semana Santa, semana de intimidade, semana de se aproximar do tribunal da graça e do amor, e dizer: eu estou indo me apresentar à audiência divina. Ele me ama, Ele me deseja, Ele me espera. Você imagina o coração desse adorador? Você imagina, e aqui eu estou falando de São Pedro de Lemar, de adoração eucarística. Você imagina ali, aquele leproso adorava Jesus, que o seu corpo, o seu sangue, o Senhor, adorava o Senhor. Você imagina ele dizendo: eu preciso me apresentar à audiência divina. Olha, eu fiquei sabendo que ele subiu a montanha, eu preciso ir lá. Ele me espera, ele me deseja, ele me ama, ele me quer ali. O meu coração vai dar a acolhida desejada que ele precisa, a acolhida de amor. Eu preciso estar ali. E você sabe que quando você falta uma audiência, você sofre duras penas. E ele não estava mais disposto a sofrer. Ele compareceu à audiência e declarou seus pecados, a justiça cometida. Como num ato voluntário, ele se declarou culpado. Se queres, podes me curar. Se queres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Porque não existe alegria maior do que voltar a te adorar. Uma alma limpa. Uma alma, algo que eu escrevi e é verdade dentro da consagração da nossa comunidade. Uma alma que se eleva o mundo. Aquela alma ali se humilhava para ser exaltada. Acusação. Trata-se de acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Por isso que ele recebeu de Jesus o toque. Impôs as mãos sobre ele. Pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos seus pecados, ouvimos hoje. Mas Jesus o tocou e disse: eu quero, fica purificado. E depois lhe deu a penitência. Vai, apresenta por escrito a carta ao sacerdote como Moisés prescreveu. E não conte a ninguém. Olha que lindo quando você se apresenta à audiência de amor, porque sabe que lá existe alguém que te espera. Ele marcou com você a audiência. Ele está te esperando no confessionário mais próximo de você, na pessoa do sacerdote. Corra. Corra. Corra, corra, corra ao encontro dele. E considere a confissão como uma hora celestial. Como uma hora de adoração. Aonde você silencia, ama o Senhor no seu coração. Por amor se acusa dos pecados cometidos.
e Ele, por amor, perdoa os nossos pecados e nos traz a comunhão com Ele e com a igreja. Penitência. Estamos falando agora dos 4 fins do sacramento da penitência, que é, primeiro fim, contrição, segundo, confissão, e o terceiro agora, satisfação, penitência. A palavra satisfação significa ação de reparar um mal ocasionado a alguém. É a desculpa por um ato injurioso direcionado a Deus. Por que o sacerdote impõe uma penitência? Por que Jesus impôs a penitência àquele leproso? Vai, apresenta ao sacerdote, se apresenta no templo e não conte a ninguém. Por quê? Porque ele precisava reparar aquele mal que ele ocasionou a alguém, primeiro ao templo. Porque se ele era um servidor do templo, ele precisava reparar o mal no templo. E ele precisava reparar o ato de injúria contra Deus. Ele foi uma pessoa injuriosa, de maldade. Ele precisava reparar a Deus. Como? Trata-se, penitência, de uma oração ou uma boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos pecados. Muitas vezes nós ouvimos, né? Reze tantos isso, tanto daquilo, mas o sacerdote, pela gravidade do pecado, pode impor para nós obras de misericórdia. Para reparar o mal que nós fizemos na criação de Deus. No criado. Para depois nos dar a absolvição. Não vou conseguir aprofundar muito isso hoje, nós vamos aprofundar aí nessa Semana Santa toda, nesse aprofundamento sobre o sacramento da penitência. Mas nós vamos estudar os 4 pontos, um a um, e você vai entender como a igreja é rica. A absolvição significa o perdão, perdoar os pecados, os erros e as culpas. Trata-se, como eu dizia, da sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus para perdoar os pecados do pecador. E olha o que a igreja diz. Das partes da penitência, a mais necessária é a contrição, ou seja, a amargura de ter cometido o pecado, né? De se ver fraturado, o ódio ao pecado. Porque sem a contrição não se pode obter o perdão dos pecados. E só com ela, e quando ela é perfeita, pode-se obter o perdão verdadeiro. Contanto que a contrição esteja unida ao desejo, com o desejo de se confessar. Então não adianta ter peso no coração do pecado. Ah, eu pequei. Ah, isso é só necessário para mim obter o perdão? Não. Não adianta só ter peso pelo pecado. Se essa contrição não é perfeita, se você não tem o desejo de mudar de vida, o perdão não recai sobre você. E o sacerdote, ao você confessar, ele pode, ao perceber que você não tem o intuito de mudar de vida ou de viver aquela penitência imposta, ele pode se recusar a te dar absolvição para não manchar o sacramento da igreja. Olha o nível que nós estamos chegando nessa noite. E quantas vezes nós fomos ao confessionário, foi nos dada ali a penitência e nós não cumprimos. Né? Reze ali tantas orações, faça isso, e você vai fazer depois, você sai do confessionário, vai para o trabalho, às vezes não tem tempo, e esquece os efeitos da penitência. Olha o que a igreja diz. E por que aquele homem foi curado? Os efeitos da penitência. Primeiro efeito, confere a graça santificante.
com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confessarem e que haja arrependimento. Primeiro efeito da penitência, que o padre passa para você depois de você se confessar. Ela confere a graça santificante. Graça santificante, parágrafo 2000 do Catecismo da Igreja Católica. É um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver em Deus, de agir pelo seu amor. Deve-se distinguir a graça habitual como a disposição permanente para viver e agir conforme o chamado de Deus, e as graças atuais que designam a intervenção divina, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra. Graça santificante, disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a alma e torná-la capaz de viver e agir em Deus, com Deus, pelo seu amor. Então, quando o sacerdote vê em você o desejo do arrependimento, vê em você a contrição, vê em você a acusação, ele te dá a penitência. Por quê? Não porque ele é um duro carrasco, mas ele confere a penitência porque sabe que com aquela penitência você vai voltar a viver na graça santificante que te faz estar estável e agir no sobrenatural para aperfeiçoar a sua alma, ou seja, é o dom de Deus que vem aperfeiçoar o seu interior, para que a sua alma seja capaz de viver com Deus, porque no pecado a sua alma é separada de Deus, ou seja, no pecado a sua alma não vive, a sua alma está morta. Mas pelo efeito da penitência, a graça te faz se tornar capaz de viver em Deus e agir por amor a Deus. Fora da graça, em pecado, eu estou morto e não ajo por amor. Eu ajo por vingança, por ódio, por instinto, e seja lá o que for, por mágoa, ressentimento. Mas na graça, eu estou agindo no sobrenatural. Eu sou capaz de viver com Deus e aprendo com Ele como agir pelo seu amor, como aquela velha canção, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, mas ao chegar ao fim do dia eu dormiria muito mais feliz, porque eu não ando mais aqui como um simples humano, no natural. Eu estou aprendendo a andar em lugares altos, no sobrenatural. Amém? E olha o que ainda continua dizendo para nós. Segundo efeito da penitência. Comulta a pena eterna e intemporal, da qual também é perdoado uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Ou seja, o efeito da penitência que o padre passa para nós, ela transforma a pena eterna, ou seja, do purgatório, numa pena temporal. Aquilo que nós poderíamos passar anos e anos e anos para apagar um pecado é transformado nessa vida, a pena eterna e intemporal. Ou seja, é possível viver essa vida em graça e expiar aqui os seus pecados. E nós vamos aprender ao longo desta Semana Santa como expiar os pecados aqui, sem precisar passar pelo purgatório. Viver uma vida na graça. Mas isso vai depender mais do penitente do que do confessor. Se eu tenho disponibilidade e faço por amor, as minhas penas são diminuídas. Se eu não faço por amor, elas só tendem a aumentar. Terceiro efeito da penitência na alma do confessante, daquele que se confessa, né, daquele que se acusa. Ela faz reviver o merecimento de todas as boas obras feitas antes de se cometer o pecado. E isso é maravilhoso. Quantas coisas boas você não fez antes de cair no pecado? Pregou, cantou, serviu a Deus, ajudou os pobres. E tudo isso, muitas vezes, nós caímos em pecado e dizemos, nossa, acabou tudo, perdi tudo o que eu fiz. Quando você se confessa,
essas boas obras, elas recebem um merecimento. Ou seja, você volta a acumular os merecimentos dessas boas obras que você fez antes. Ou seja, elas voltam à vida, elas não são perdidas. E se você morre, depois de se confessar, Deus levará em conta todas as boas obras que você fez antes de morrer, porque você se confessou e está em graça. Quarto efeito da penitência: o sacramento dá auxílio oportuno para não cair no pecado e restitui a paz da consciência. Aquele leproso que ali estava ouvindo as pessoas falar de Jesus, ao mesmo tempo ele se recordava que ele servia no templo, e como a sua mente não estava? O que estão pensando de mim, o que estão falando de mim, aquelas lembranças, nossa eu servia, nossa eu cantava, nossa eu adorava, nossa eu isso, nossa eu aquilo. A confissão, a penitência, a acusação, a autoacusação dos seus pecados, e aqui eu quero deixar uma ressalva: a única acusação da qual Deus nos deu poder e autoridade para fazer é a acusação de nós mesmos. Nós não temos autoridade para acusar o outro, para apontar o outro. A autoridade que nós temos, dada por Deus, das águas do batismo, é para nos autoacusar. Aqui, para aqueles que adoram acusar. Se você gosta tanto de acusar assim, vá ao confessionário e se acuse. Porque o maior pecador, o maior injuriador, o maior sujo, leproso, sou eu. Por minha culpa. Minha tão grande culpa. Vá se acusar no confessionário mais perto, mais próximo. E pare de ficar mandando a letra para os irmãos na pregação, no louvor, na piada. Não. Você não tem essa autoridade. Você não foi posto como juiz. Você está no lugar do réu. Quem está sentado no trono de supremo juiz é o Senhor Jesus. E Ele nos convida à audiência de amor. O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que depois do batismo cometeram um pecado mortal. O sacramento tem virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as divinas disposições. A penitência é um sacramento que pode ser reiterado. Como isso, Rafael? Quando Pedro perguntou para Jesus se podia dar o perdão de um pecado até 7 vezes, Jesus disse o quê? Eu não te digo até 7, eu te digo até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. A confissão frequente é ótima, porque além de apagar os pecados, esse sacramento dá a graça necessária para evitá-los no futuro. Então, para você que diz aí, nossa, a missionária Valéria sempre diz isso no seu testemunho, né? Eu estava numa vez passando por uma situação muito difícil e eu clamei a Deus e eu disse: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou pecar, porque sozinha eu não estou conseguindo, e veio a força do alto sobre ela e ela não conseguiu mais pecar. Se confessou e não conseguiu mais pecar. E eu digo a você, sabe por quê? Porque houve ali contrição, houve ali acusação de alguém que pôde olhar para Deus e disse: sem o Senhor eu não consigo, e a graça a alcançou, dando ela a força necessária para evitar esses pecados lá na frente. Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem: o diabo já não me engana mais nesse pecado, eu não caio mais em determinada situação. Sabe por quê? Porque essa pessoa foi fortalecida na graça. Essa pessoa realmente recebeu o socorro do céu para não cair mais. E ela não cairá mesmo. Porque Deus, quando eleva uma alma, São João da Cruz diz isso, você já deve ter me ouvido falar muito, eu falo muito disso. Deus, quando eleva uma alma, Ele eleva ela num nível tão alto que o demônio e a tentação não pode mais tocá-la. Isso é efeito da penitência, isso é efeito de uma confissão sincera. Se o Senhor não tirar, eu vou cair. Se queres, podes me purificar. A diferença do clamor de um admirador para um adorador. Receber a graça, receber o poder que não só apaga os meus pecados, que não só vai tirar a força naquele momento,
mas vai me fazer evitar lá no futuro. A confissão frequente é ótima. Para fazer uma boa confissão, se requer aí 5 coisas. Anote para nós aí, missionária Valéria. Eu vou falar bem devagar para a missionária Valéria, por aí você conseguir anotar e você conseguir meditar aí quando acabar essa live. Primeiro, para fazer uma boa confissão, é preciso exame de consciência. Para se fazer uma boa confissão, é preciso exame de consciência. Segundo, dor de ter ofendido a Deus. É preciso trazer no seu coração contrição. Terceiro ponto, propósito de nunca mais pecar. Nós temos exame de consciência, nós temos propósito de não voltar a pecar, dor de ter ofendido a Deus, propósito de não voltar a pecar, acusação dos nossos próprios pecados e penitência, estar aberto a receber a penitência. 5 pontos para você conseguir fazer uma boa confissão a partir de hoje. Exame de consciência, dor de ter ofendido a Deus, propósito de nunca mais pecar, acusação dos próprios pecados, satisfação ou penitência. Estou também colocando aí para você no chat, além da missionária Valéria, acabei de colocar aí para você seguir esse espaço, anotar e meditar aí. Para fazer uma confissão, é preciso exame de consciência, dor de ter ofendido a Deus, propósito de nunca mais pecar, acusação dos nossos próprios pecados, satisfação ou penitência. Nós vamos meditar também, estudar esses 5 pontos um a um, tá bom? Para bem nos confessarmos, devemos antes de tudo pedir ao Senhor que nos dê a luz de conhecer os nossos pecados e a força para detestar. Não adianta só eu conhecer o meu pecado. Não adianta só saber que eu sou um ladrão. Não adianta saber que eu sou um prostituto. Não adianta saber que eu sou um fofoqueiro. Não adianta saber que eu me drogo. Não adianta saber que eu me masturbo. Não adianta saber que eu sou um pornográfico. Não adianta saber só o seu pecado. É preciso saber qual é o meu pecado. Para que depois que eu souber qual é, eu comece a odiar. Não adianta só saber, conhecer o meu pecado. Não adianta só dizer, nossa, o meu pecado é a sodomia. Se eu não odiar o pecado, porque ele me afasta de Deus. Não adianta eu dizer, o meu pecado é o sexo desregrado, mas eu não odeio esse pecado porque ele me afasta de Deus. Então, é preciso, antes de viver esses 5 passos, pedir a Deus a graça de conhecer de verdade os nossos pecados. Isso somente é possível pela luz do Espírito Santo. Tratado da verdadeira devoção. É que o tratado não está perto de mim aqui, senão eu te dava o parágrafo correto. Certo. Mas o tratado diz que somente pela luz do Espírito Santo ilumina a nossa... O Espírito nos ilumina e pela força da luz do Espírito Santo nós conhecemos o nosso fundo mal. Então é preciso pedir a Deus a graça para se fazer uma boa confissão, para que antes de tudo eu conheça o meu fundo mal e após conhecer o meu fundo mal, eu o deteste. Aquele leproso já não aguentava mais ficar ali fedendo. Ele já não aguentava. A Bíblia não narra qual era o seu pecado, o pecado que o fez ficar leproso, mas a Bíblia mostra que a atitude de adorar Jesus revela o caráter de alguém que era um adorador. Alguém que servia no templo do Senhor.
Mas ele sabia qual era o pecado que o afastava de Deus. Por isso, automaticamente, ao ver Jesus, ele se aproximou e disse: se queres. E depois pediu força para detestar. Isso somente a graça de Deus pode fazer no coração do homem. Detestar tanto a ponto de se ver longe, nunca mais naquele pecado. Exame de consciência. Eu não sei se eu vou conseguir falar dos 5 pontos agora por causa da hora, mas eu vou tentar ir com essa live até mais ou menos umas 11h30, tá bom? E amanhã nós continuamos. Primeiro ponto, então, que nós vamos trabalhar aí para fazer uma boa confissão. Exame de consciência. O exame de consciência trata-se, então, de uma diligente investigação acerca dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita. Então, existe confissão mal feita. Então, nós precisamos ver qual foi a última vez que eu me confessei, que eu pude dizer: nossa, eu confessei todos os meus pecados. Eu não tive vergonha dos meus pecados. Ou seja, trata-se de um empenho, de um esforço, diligência é esforço, empenho, de investigar os meus pecados, desde a última confissão bem feita. A igreja coloca que se deve confessar uma vez, ao menos, no ano, porque ela acredita que o sacramento por ela ministrada tem o poder de te fazer evitar todos os pecados durante todo aquele ano. E se você tiver a graça não, se você tiver a infelicidade de cair em pecado, então a igreja estará ali disposta a te estender a mão e te levantar. Mas, se você se confessa de 30 em 30 dias, é preciso então que você adquira um caderno, tá? Para você fazer exame de consciência. De 15 em 15 dias. Eu tenho o costume de me confessar de 15 em 15 dias, quando eu não posso, de 30 em 30. E assim também, não é uma regra, mas é conforme a minha necessidade. Eu sinto a necessidade de confessar, eu procuro o sacramento. E você precisa ver aí de quanto em quanto tempo você se confessa para fazer um bom exame de consciência. É feito então o exame de consciência, trazendo a memória, trazendo na sua memória, na presença de Deus. Ou seja, aquele leproso, antes de se adorar, se prostrar e adorar Jesus, ele fez o exame de consciência. Quando as pessoas desciam da montanha, ele estava ali a pensar. Ele trouxe à sua memória aquilo que lhe dava esperança, Deus. Então ele trouxe na sua memória, na presença de Deus ali, que é representada em Jesus, todos os pecados ainda não confessados. Então, quando eu faço o exame de consciência, eu preciso trazer à minha memória, na presença de Jesus, aquilo que eu ainda não confessei e que eu cometi por meio de pensamento, palavra e obra e omissão. Contra os mandamentos da igreja, contra os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja. Então, aquele leproso, primeiramente, antes de se aproximar de Jesus, ele trouxe à sua mente os pecados que ele não tinha confessado ainda. E que ele cometeu por pensamentos, palavras, atos, que são as obras, e as omissões. Tudo isso contra quem? Contra os mandamentos de Deus. Se ele era um adorador do templo, ele então conhecia a lei mosaica. Ele conhecia os mandamentos de Deus. E se ele era um servidor do templo, ele sabia das leis do templo, que tudo que é destinado ao culto do Senhor, ao templo, tem que ser purificado. Então ele não podia estar no templo leproso.
ele precisava ser purificado. Então ele precisou trazer à sua mente o que manchou os mandamentos de Deus e o que manchou o templo aonde ele servia. Depois disso, ele precisou trazer à mente o que ele fez que manchou a sua obrigação de Estado. Se ele era um sacerdote do templo, o que ele fez que manchou esse ministério? Se ele era um pai de família, o que ele fez que manchou a sua família a ponto de ser separado da sua família? Se ele era um pregador, o que ele fez para ser separado do seu ministério de pregador? Exame de consciência. Então eu vou me colocar na presença de Deus lá no meu quarto, vou entrar na presença de Deus e vou pensar, pela luz do Espírito Santo, pedir a graça de que o Espírito ilumine meu pensamento, minha memória, para que eu lembre tudo o que eu pensei, tudo o que eu falei, tudo o que eu fiz e tudo o que eu fiz e omiti, ou omiti, que manchou a igreja e que manchou Deus, os seus mandamentos. E depois, tudo o que eu pensei, falei, fiz ou omiti, que manchou a minha condição de estado, de celibatário, de sacerdote, de pai de família, de esposo, de namorado, de solteiro, de vocacionado, de celibatário, enfim, da sua condição de estado. Isso é um exame de consciência. Devemos examinar também sobre, depois de examinar pensamentos, palavras, atos e omissões contra a igreja e contra Deus, e contra a minha vida de estado, aí eu começo meus maus hábitos, ocasiões de pecado e o número dos pecados mortais. Então, como Rafael, eu vou conseguir fazer uma boa confissão e me preparar para a Semana Santa dentro dessa palavra que você está pregando? E eu vou dizer para você, sabe como? Quando você entrar na presença de Deus, que muitas vezes no confessionário nós não temos tempo, porque nós não estamos ali para conversar, nós estamos ali para confessar. Uma coisa é direção espiritual, outra coisa é confissão. Então, se eu vou confessar, eu tenho que já ir com isso anotado, porque se eu correr o risco de ir pensando, o inimigo pode lançar dardos inflamados na minha mente e eu posso acabar na hora me esquecendo. O inimigo pode suscitar vergonha e eu não consigo confessar, mas se tiver anotado no papel, eu posso chegar e ler. Tá aqui, ó. Esses são meus pecados. E eu não vou fugir de nenhum deles e serei perdoado de todos. Então, a primeira coisa que eu tenho que anotar ali no meu caderninho de oração, no meu caderninho de exame de consciência, é o quê? Os pecados que eu ainda não confessei. Mas eu cometi por pensamentos, palavras, atos e omissões contra os mandamentos de Deus. Quais foram os pensamentos que eu tive contra os mandamentos de Deus? Quais foram as palavras que eu profanei? Que eu falei contra os mandamentos de Deus? Quais foram as atitudes, as obras que eu fiz que foram contra o mandamento de Deus? Ótimo. Agora, quais foram as palavras, pensamentos e obras que eu fiz que feriram a igreja, os mandamentos da igreja? E quais são os mandamentos da igreja? Nós precisamos saber. Vou deixar para você de tarefa aí, os mandamentos da igreja. Depois, quais são os meus maus hábitos? Depois que eu analisei tudo isso, o que eu pequei contra a igreja, o que eu pequei contra Deus e contra a minha vida de estado, eu vou ver os meus maus hábitos. Ah, porque esse pecado me fez ser uma pessoa mais grossa, mais ranzinza, mais rancorosa. Quais são os meus maus hábitos? Eu tenho o hábito de reclamar, de procrastinar, eu tenho o hábito de preguiça, de deixar tudo para a última hora, eu tenho o hábito de murmurar, eu tenho o hábito de começar uma coisa e não parar. O que é? Maus hábitos. Falar palavrão, buscar coisas que não me acrescentam na minha fé, eu gosto de discussão, de briga e essas coisas. Sobre as ocasiões de pecado, eu gosto de frequentar lugares que não me levam a Deus, eu gosto de companhias que não me levam a Deus, eu gosto de músicas que não me levam a louvar o Senhor, eu gosto de leituras que não me levam a crescer em minha espiritualidade, eu gosto de vídeos que não me fazem crescer na fé. Ocasiões de pecado, que podem ser evitadas, mas eu busco. E depois de tudo isso, eu analiso quantos pecados mortais eu cometi.
Esse é o material para a confissão. E o exame de consciência, ele se divide, anote para nós aí, missionária Valéria, em 3 partes. Então, quando você for colocar aí no seu caderninho de exame de consciência, você vai ver que o exame de consciência, a igreja diz que ele se divide em 3 partes. Matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Eu vou repetir para você anotar. Matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Ou seja, todo o exame de consciência ele tem que passar por essa peneira. Plena advertência. Você precisa passar por essa peneira para você saber em qual ponto se encontra o pecado que você cometeu para que você consiga confessar. Matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Matéria grave, quando se trata de uma coisa notavelmente contra a lei de Deus e da igreja. Então eu vou escrever lá no meu caderninho de exame de consciência. Último dia que eu confessei. Vou pegar eu, missionário Rafael. Eu confessei ontem, dia 10. Então, se eu for confessar o mês que vem, dia 10 do mês que vem, então meu caderninho tinha que ter começado ontem. Ontem mesmo, após confessar. Coloquei lá a data, 10/10, próxima confissão, 10/4, próxima confissão, 10/5, deu um mês. Tá. Então hoje eu confessei. Tal hora, confessei. Fui ali perdoado dos meus pecados. No final do dia, eu faço meu exame de consciência. Então vou colocar lá, matéria grave. O que eu fiz durante todo o meu dia, pensei, falei e agi, que feriu a Deus, a lei de Deus, os mandamentos, né? E feriu a igreja, a lei da igreja. Então eu vou anotar ali. Olha, eu não amei a Deus sobre todas as coisas, eu roubei, eu não fui na missa, eu não guardei o dízimo, eu não dei oferta, coisas que feriram a igreja. Tá. Segundo ponto. Plena advertência. Quando se conhece perfeitamente que se fez um mal grave. Segundo ponto do meu exame de consciência. Plena advertência, ou seja, eu sei que é errado, mas eu fiz. Então eu vou anotar aquilo que eu sei que é errado, que eu fiz. Plena advertência. Quando se faz deliberadamente uma coisa, embora reconheça que é culpável. Quando eu faço aquilo que eu sei, que eu reconheço que é digno de culpa, ou seja, que eu faço proposital. Eu tenho a intenção de cometer aquele pecado. Ou seja, eu vi ali a caneta do meu irmão, muito acontece na escola, né? Vou lá, eu tenho a intenção de roubar aquela caneta para mim, eu quero para mim, eu fiz de propósito para lesá-lo. Plena advertência. Eu fiz porque eu quis. Não é assim que nós dissemos, eu faço o que eu quero, então no confessionário é lugar de dizer eu fiz porque eu quis. Aí está toda a autoridade, o seu lugar de voz, né? Agora, está dizendo, essa palavra é uma palavra que está sendo muito dita agora, lugar de voz. Então o seu lugar de voz, como pecador, é no confessionário. Então, você vai precisar aí fazer o exame da plena advertência. Quais foram as palavras, pensamentos que eu quis ter? Ai, Rafael, um exemplo, eu não consigo sair da masturbação, mas eu quis me masturbar. Eu não tinha desejo nenhum, vontade nenhuma, mas eu estou tão acostumado a já cometer esse ato que eu fui lá e cometi. Você foi porque quis. Você não foi tentado pelo demônio, você não foi tentado por vídeos ou por lembranças que assaltaram a sua mente. Você simplesmente foi lá porque você quis se masturbar, quis procurar a prostituição por meio dos vídeos pornográficos e revistas, seja lá o que for. Você quis. Plena advertência. Terceiro ponto, consentimento perfeito da vontade. Quando se quer fazer... plena advertência. Quando se conhece perfeitamente
que se faz um mal grave. A plena advertência é quando eu sei que aquilo que eu fiz é grave, é errado, feriu o outro. E o consentimento perfeito da vontade é quando eu tenho propósito, intenção de fazer, embora eu reconheça que é culpa, que é errado, eu fiz porque eu quis. Então, matéria grave, plena advertência, consentimento da verdade. Pontos dignos de atenção para o nosso exame de consciência. E eu quero deixar para você aí de tarefa, buscar os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja. Quantos são e quais são os mandamentos da igreja? Para que você possa crescer na sua vida de comunhão, de confissão, junto a Jesus, para que você possa crescer em graça e realmente fazer uma boa confissão e viver essa Semana Santa unido à igreja. A lei de Deus tem 10 mandamentos, a igreja tem 5 mandamentos. E um deles é a confissão. Confessar-se ao menos uma vez no ano. E outro é receber o sacramento da Eucaristia ao menos na Páscoa, que está se aproximando de nós. Vamos viver esta Páscoa de uma forma nova, tá bom? Busca aí os mandamentos da igreja enquanto você ouve a nossa live, para que você possa entender melhor o que Deus quer de você. Vou encerrando essa live, já são 11h30, 20 para meia-noite, sei que você precisa descansar, sei que você tem amanhã um dia intenso de trabalho, seja lá em qual área você atua, seja lá o serviço que você exerce, eu sei que amanhã Deus vai precisar de você com todo vigor, com toda força. Por isso que Deus abençoe você grandiosamente. Nós vamos falar desse sacramento da penitência essa semana toda, esse curso, né? Curso, nem quero chamar de curso, é uma pregação, é uma partilha daquilo que Deus colocou no meu coração para você. E se você se interessar por esse material, nós temos a apostila, nossa comunidade, como você sabe, nós trabalhamos e vivemos, né, da providência, trabalhamos para Deus 24 horas e a forma de sustento da nossa comunidade é através das apostilas de formação, dos livros de oração. E eu tenho certeza, para você que é catequista ou para você que é pai e mãe e quer ensinar os seus filhos na lei de Deus, né, os primeiros catequistas em casa, você que é pregador, é indispensável que você tenha esse material nas suas mãos. Que você adquira conteúdos que vão te fazer crescer, que vão te fazer realmente alçar voos mais altos na presença de Deus. Amanhã nós voltamos com a live falando aí dos 5 pontos para fazer uma boa confissão, tá bom? Exame de consciência, arrependimento, tudo o que foi falado, nós vamos voltar aí um pouquinho para meditar. Exame de consciência, dor de ter ofendido a Deus, propósito de não pecar, acusação dos próprios pecados e a penitência. Nós vamos estudar para vivermos essa Semana Santa, para que você corra o mais rápido possível a um sacerdote e vá se confessar. Tá bom? Fique conosco nessas lives que nós vamos fazendo. A missionária Valéria está fazendo várias lives durante o dia. Você que está fazendo os cursos conosco, o curso de pregação está uma bênção. Eu peço que você não deixe de fazer esse curso. Você que está acompanhando, nós estamos recebendo testemunhos maravilhosos. O curso de finanças, então, amados, Deus tem agido poderosamente no coração de empresários, pessoas aí que estavam às mínguas, fechando as portas, que após fazer esse curso, essa formação, conseguiram ver onde estavam errando e hoje estão prosperando para a glória do nome de Jesus. O Senhor quer a nossa prosperidade, desde que nós o honremos acima de todas as coisas. Nós estamos com vários cursos, irmãos, vários. Nós vamos começar o curso sobre Nossa Senhora, Tratado da Verdadeira Devoção, vai ter. Nós vamos voltar aí com as lives, estamos voltando em nome de Jesus, com toda a programação que nós tínhamos antes, para que você experiencie o melhor de Deus aí na sua casa, no conforto da tua casa. Mas se você também quiser
vir até a comunidade Chamas Abrasadoras, você é de Taubaté ou aqui do Vale do Paraíba, você pode vir, ou aqui de São Paulo, as proximidades de São Paulo, aqui lá do Cachoeira Paulista, né, Minas Gerais. Nós temos aqui o quarto de formação, da onde eu falo com você. Cabem aqui 35 pessoas sentadas e nós conseguimos fazer um final de semana de formação, de oração, daquele jeito que você acompanha pelas lives, é claro, né? Talvez com muito mais intensidade, porque nós vamos estar em pé, data show, você vai conseguir entender melhor com toda a interatividade, né, da internet, ter a apostila na mão, para que você possa, através do material didático, estudar da melhor forma e crescer em maturidade, estatura e graça, porque esse é o desejo do nosso coração e é o que nós temos para você, tá bom? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, que Deus abençoe a sua vida de forma rica e poderosamente, que todas as portas se abram para você, para que você passe bendizendo a Deus. Vamos rezar bem rapidinho? Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora que o Senhor abençoe o descanso de cada pessoa que acompanhou essa live até agora e o nosso daqui da comunidade Chamas Abrasadoras. Que no sono o Senhor possa vir, Senhor, e nós possamos te sentir. Que no sono, hoje que o Senhor nos dá, a Virgem Santíssima possa velar por cada um de nós junto ao nosso anjo da guarda, impedindo que todos os anjos malignos se aproximem do nosso lar, dos nossos bens materiais e dos nossos serviços. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor nos dê o livramento do corpo e da alma e conceda-nos, Senhor, dormir na tua presença e acordar-nos amparados pela sua graça, porque a tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã, que possamos acordar, Senhor, desejosos da tua presença. E se o Senhor decidir que não devemos acordar para esse mundo, mas acordarmos na glória junto contigo, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Mas em tudo nós queremos te glorificar, em tudo nós queremos te bendizer e dizer também, nos dirigindo agora à Santíssima Virgem Maria, que ela como mãe nos acolha em seus braços e nos embale, que nessa noite, nesse repouso que o Senhor nos concederá, nós consigamos sentir o amor de mãe que acalenta e acolhe a todos os seus filhos, que de leprosos se levantam para se tornarem adoradores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E hoje, vestido da misericórdia como eu estou, eu quero dizer, terminando esta live, Jesus, eu confio em vós. Diga comigo aí de onde você está. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o missionário Rafael, vou ficando por aqui. Sai gritando pela rua, eu quero uma chama no lugar do coração. Salve Maria Puríssima e até a nossa próxima live de crescimento espiritual para vivermos uma Semana Santa na glória de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Deus abençoe você.